Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 4 de março de 2023 e já tem data, já tem hora marcada para a primeira delação de Bolsonaro. Até agora estava todo mundo imaginando que podia ter uma delação, que alguém podia entregar o Bolsonaro, mas já tem uma data marcada para a primeira e depois que vier a primeira, atrás vem uma fila, pode ter certeza disso, eu já vou te contar qual é. Antes de começar, meu nome é Roberto Cardoso. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal, tá? Já é inscrito? Torna-se membro para fortalecer o trabalho. Então presta atenção. O Bolsonaro, em 2022, ele estava desesperado porque o Lula poderia vencer a eleição no primeiro turno. Então, como ele já sabia o que ele tinha feito nos anos anteriores, ele precisava se reeleger para continuar manipulando a Polícia Federal, continuar manipulando a justiça e não ir para a cadeia. E aí, como ele viu em 2022 que o Lula poderia vencer no primeiro turno e quase venceu, o Lula teve 57 milhões de votos no primeiro turno, faltou 1 milhão. Faltou 1 milhão para ele não ter nem segundo turno. Ele começou a fazer loucura. Então ele fez aquela tentativa de atrapalhar os eleitores do Lula de votar, ele aprontou um monte de coisas. E nessa que ele cometeu crimes, foi cometendo um crime atrás do outro, ele se enrolou e agora tá tudo vindo à tona. O caso das joias é um deles, ele quis vender essas joias para fazer dinheiro, essa é que é a verdade. O depoimento está marcado para amanhã. Amanhã quem vai depor é Mauro Cid, que é o braço direito dele, e o próprio Jair Bolsonaro. Quarta-feira, dia 5 de abril, Bolsonaro vai prestar depoimento no caso das joias, e esse Mauro Cid, que é o braço direito dele, também vai prestar depoimento. E é aí que o bicho vai pegar. Porque em todos os casos, tá todo mundo meio que assim. Anderson Torres tá super enrolado, porque a minuta do golpe estava na casa dele. Agora descobriram que o mapa das urnas, onde o Lula tinha tido mais votos, que foi onde foi feitas as operações da Polícia Federal para impedir o eleitor do Lula de votar, foi feito no Ministério da Justiça, a mando dele. Ele tá todo enrolado, mas ele ainda tá de boca fechada, porque é aquilo, enquanto o Bolsonaro estiver solto, quem sabe ele não pode ajudar. Então é complicado você começar a delatar, porque pode ser que o cara vá fazer alguma coisa. Daniel Silveira, a mesma coisa, tá preso desde fevereiro, mas tá desesperado também. Ele não vê a hora de sair de lá e tá se sentindo abandonado pelo Bolsonaro. Só que amanhã, o Mauro Cid, que é o braço direito do Bolsonaro, ele é o cara que mandou ir atrás das joias. Ele tentou reaver as joias. Ele não podia ter feito isso por conta própria, porque é o acervo pessoal da presidência da República. Obrigatoriamente, ele tem que ter feito isso a mando do Bolsonaro. Como ele vai prestar depoimento amanhã, ele não tem opção. Ele vai ter que falar, ele já avisou para as pessoas que ele vai falar que ele mandou ir atrás das joias, mandou tentar recuperar as joias a mando do Bolsonaro, porque só pode ser é o acervo pessoal da presidência da República. Quem que pode solicitar as joias lá? Só o próprio Bolsonaro. Então vai ser a primeira vez que alguém vai implicar diretamente o Bolsonaro. O Mauro Cid vai falar: foi Bolsonaro que me mandou ir atrás dessas joias. Depois que isso acontecer, aí pode vir o Anderson Torres, aí pode vir o Daniel Silveira, aí pode vir o Roberto Jefferson, aí abriu a caixa de Pandora, ninguém sabe o que pode vir atrás. Vamos ler as notícias? É rapidinho? Venham aqui comigo que vocês vão entender. Presta atenção, olha só. Mauro Cid vai relatar à PF que ordem para retirar joias da alfândega partiu de Bolsonaro. Olha aqui o Mauro Cid. Em depoimento à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, vai dizer às autoridades que foi Bolsonaro quem ordenou, na última semana do ano passado, que ele tomasse as medidas necessárias para reaver o conjunto de diamantes apreendido pela Receita Federal em Guarulhos. O depoimento está marcado para amanhã, 5 de abril, quarta-feira, mesma data em que o próprio Bolsonaro vai ter que depor na Polícia Federal. O Estadão apurou que Cid tem reafirmado esses fatos a interlocutores e que mesmo foi repassado ao advogado que o tenente-coronel contratou para defendê-lo. A argumentação, o que o Mauro Cid diz, é que não haveria, inclusive, outra forma dessa determinação ter chegado até ele, senão pelo próprio presidente. Procurado pela reportagem, o tenente-coronel não quis comentar. Então aqui tem a matéria toda, mas basicamente ele vai relatar tudo o que ele fez, porque está registrado, tem documentação para isso, tá tudo registrado o que foi feito,
como o funcionário lá, o oficial do exército que foi até o aeroporto de Guarulhos para tentar reaver as joias, foi num voo da FAB, tudo foi o Mauro Cid que fez, ele que assinou, mas como estamos falando do acervo pessoal da presidência da República, tem que ter partido do Bolsonaro e amanhã é o dia que ele vai delatar. Ele vai entregar o Bolsonaro, ele vai dizer que o Bolsonaro quis ficar com essas joias que não foram declaradas, que não pagaram imposto e que ninguém sabe a origem delas. Então amanhã é a primeira delação. O Bolsonaro vai ter que prestar depoimento amanhã também e olha o medo. Bolsonaro teme delação de Anderson Torres, bomba relógio. Olha o desespero, olha o pânico de quem comete crime. Bolsonaro está com medo que a Polícia Federal pressione Anderson Torres por uma eventual delação premiada. O temor é de que o ex-ministro seja convencido a complicar o ex-chefe com a justiça em troca de uma pena mais branda. A coluna ouviu de um membro do PL que atualmente este é o maior medo do ex-presidente. O Bolsonaro sabe que a justiça quer pegá-lo e o medo é que usem o Torres para isso. Ninguém do grupo, no entanto, reconhece que Bolsonaro tenha cometido ou autorizado seu ex-ministro da Justiça a cometer qualquer tipo de crime. Entre as pessoas próximas de Jair, porém, existe a convicção de que a descoberta da participação ativa de Torres para impedir a votação de eleitores do Lula no Nordeste vai respingar no antigo governo. Ninguém vai acreditar que o ministro faria isso sozinha e por vontade própria, lembra uma ex-funcionária do Planalto. A tranquilidade no bolsonarismo se dá, porque não há como provar qualquer participação de Bolsonaro nisso. Ninguém vai achar documentos com ordem do presidente para impedir alguém de votar, garante um ex-assessor. Porém, com uma possível delação de Anderson, o foco das investigações iriam diretamente para o antigo governo e para Bolsonaro. Ninguém sabe se o Anderson tem o saco roxo para aguentar a bomba sozinho. Aí eu até paro para fazer você pensar um pouquinho. Não é questão de ter saco roxo para aguentar sozinho. É por que ele vai aguentar sozinho? A troco de quê? Os crimes que ele cometeu, se você somar tudo pena máxima, passa de 100 anos. Por que ele vai preso? Ele tem seus 50 anos, que ele fique 30 anos preso. Ele vai sair lá com 80. Perdeu a vida dele na cadeia. Pô, o Bolsonaro fica solto? A questão não é ter saco roxo para aguentar sozinho, é por que aguentar sozinho? Ele vai perder a vida dele na cadeia enquanto o Bolsonaro fica solto. Esse é o medo. Ele vai acabar falando, porque qual que é a vantagem dele preso para o Bolsonaro ficar solto? Mas não é só ele. Olha o que aconteceu. Alexandre de Moraes nega soltura e mantém redes de Daniel Silveira bloqueadas. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, manteve a prisão do ex-deputado Daniel Silveira por descumprir medidas cautelares quando estava com tornozeleira eletrônica. Para Moraes, a soltura de Silveira só poderá ser discutida após a discussão do indulto dado pelo ex-presidente. A defesa do ex-parlamentar entendeu não haver motivos para a prisão do parlamentar justamente pelo decreto assinado por Bolsonaro. Além da soltura, os advogados pedem a devolução de multas impostas ao ex-deputado e a liberação das redes sociais. Também por esse motivo, absolutamente necessário definir o exato momento em que o decreto presidencial do indulto permitirá a decretação da extinção da punibilidade do Poder Judiciário. Daniel Silveira foi preso no dia 2 de fevereiro. Olha, o grande medo agora é o seguinte: o Alexandre de Moraes está mantendo o cara preso para que ele delate, para que ele fique com medo e que ele se sinta propenso a delatar. Essa é que é a questão. O medo deles é, ele vai manter o Daniel Silveira preso até ele não aguentar mais ele delatar. Vai manter o Anderson Torres preso até ele não aguentar mais, até ele delatar. E esse Mauro Cid tá sem opção. Ele vai ser quem vai abrir a fila, porque ele não pode falar que da cabeça dele ele resolveu mexer nas joias do acervo da presidência da República. Ele vai ser obrigado a delatar. Ele não tem como falar que aquilo foi da cabeça dele. Então, a partir daí, o Anderson Torres já trocou de advogado. O advogado dele era o advogado do Flávio Bolsonaro, que é ligado à família e que era contra uma delação. Então ele trocou de advogado por quê? Provavelmente porque ele quer fazer uma delação. O Mauro Cid abrindo a fila amanhã, dia 5 de abril, amanhã, pode vir uma chuva de delações, porque o medo é ser o primeiro, né? Você se precipita, o Bolsonaro estava fazendo algumas coisas no bastidor que você não sabia, você se precipitou, mas não, se alguém abrir a fila, aí ninguém segura. Então o Bolsonaro está em pânico, vai vir a primeira delação, o Mauro Cid vai delatar porque ele não tem opção, ele é obrigado a delatar, ele não pode falar que foi da cabeça dele mexer nas joias do acervo pessoal, que ele não tem poder para isso, vai ter que falar que quem mandou ir atrás das joias foi o Bolsonaro,
e a partir daí pode vir a delação do Anderson Torres, do Daniel Silveira, do Roberto Jefferson e não se sabe mais quem. O que você acha? A casa caiu para o Bolsonaro? Escreve aqui a sua opinião nos comentários que eu vou ler a opinião de todos vocês. Pode ser? Então é isso, meu povo. Eu volto daqui a pouco. Um beijo grande e eu já fui. Valeu!